Bom dia! Eu estava pensando aqui sobre criatividade, que é um tema recorrente na minha vida. Uma das coisas que eu fiquei pensando é o quanto a criatividade ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Hoje de manhã eu fiquei pensando isso porque ontem eu tinha começado, eu tenho semanas que eu fico completamente assim, confusa e eu me perco e eu começo a sentir que eu tô num bloqueio criativo. Eu acho que pra mim, eu comecei a entender que essa falsa sensação de bloqueio criativo, ela vem exatamente do momento onde eu começo a pensar demais. E eu tenho essa tendência a pensar muito sobre tudo e às vezes eu fico rodando, sabe, no mesmo lugar. E é engraçado porque a minha forma criativa, ela tem muito disso, de eu ter que estar sempre com estímulos diferentes. A partir do momento que eu tenho conseguido, na verdade, fluir mais com a minha criatividade, é quanto mais eu me conheço, mais a minha criatividade flui. A partir do momento que eu parei de problematizar a forma como eu sou, o jeito que eu tendo a lidar com as coisas e aceitar mais isso em mim, a minha criatividade ela veio com muito mais confiança, sabe? Eu parei de ter esses bloqueios e eu percebo que quando eu tenho esses bloqueios é justamente por eu estar pensando no que eu preciso fazer ao invés de só fazer. E é engraçado porque quando eu tô nessa sensação de bloqueio criativo, eu começo a ficar com raiva. Eu não funciono em um padrão racional, sabe? Eu não funciono em um padrão totalmente certinho. A minha vida inteira foi assim. E a minha cabeça, ela funciona muito nesse modo imaginação. Citando algumas coisas sobre a criatividade que me inspiraram muito nesse processo, esse é um dos livros que eu trouxe. Um dos poucos livros, na verdade, que eu trouxe na minha mudança aqui para a Suíça, físico. É da Elizabeth Gilbert, que é a autora do Comer, Rezar e Amar. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse livro, mas é A Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo. Eu gosto muito de como ela aborda a criatividade no livro, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa parte de energia, sabe? E acho que, falando de energia, minha cabeça mudou muito de anos pra cá, porque antes eu tinha uma visão muito holística de energia, digamos assim. E hoje eu tenho uma visão muito mais física. Hoje eu vivo esse contexto de energia na minha vida de uma forma muito mais prática e muito mais palpável, o que facilita muito para quem tem trabalhos criativos. Depois que eu comecei a gravar vlogs e enfim, nunca consegui fazer roteiro para os meus vídeos, sempre tentei. Cheguei a fazer curso para tentar criar roteiro, mas eu percebi que para minha criatividade não funciona. Eu me perco muito em ficar fazendo roteiro, sabe? É como se o roteiro fosse seguir o mesmo padrão da sociedade. E quando eu digo o mesmo padrão da sociedade, é aquele padrão de ser tudo encaixadinho no lugar, com o horário, com o take perfeito e não sei o quê. E eu vou pondo, assim, o que me vem na cabeça. Simplesmente me vem igual esse vídeo que eu tô gravando mais uma vez, falando não tem roteiro nenhum. Eu tava fazendo meu café da manhã, decidi filmar o que eu tava fazendo, porque eu não sabia que vídeo que eu ia fazer essa semana. Falei, vou filmar o que eu tô fazendo hoje. E aí, do nada, me veio esse pensamento sobre criatividade. Aí eu comecei a ver alguns textos no Substack das pessoas falando sobre criatividade. A criatividade é isso, a criatividade é aquilo. Eu falei, gente, que complexo que é esse negócio de criatividade. É uma coisa tão simples e tão complexa ao mesmo tempo, porque cada um tem o seu modo de lidar com ela. Tem essa parte que ela fala aqui, que é um capítulo que chama O Sanduíche de Merda. E ela aborda falando... Vou citar as partes que eu grifei, tá? Aprender a superar as decepções e frustrações é parte do trabalho de uma pessoa criativa. A frustração não é uma interrupção do processo criativo. A frustração é o processo criativo. Você não pula de um momento maravilhoso para outro. A maneira como você se vira entre esses momentos maravilhosos, quando as coisas não estão indo tão bem, demonstra o quanto você se dedica à sua vocação e o quão bem equipado está para as estranhas exigências da vida criativa. O verdadeiro trabalho está em conseguir manter a sanidade durante todas as fases de criação. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, manter a sanidade é um ponto forte. Eu sou essa pessoa 100%. Como eu falei, eu começo às vezes a minha semana já pensando que quando eu tenho vídeos já montados e eu sei o que eu vou fazer,
sei lá, porque eu saí no final de semana e a gente gravou um vlog e tudo mais, eu já sei que eu tenho que sentar e editar aquele vídeo. Agora, quando eu começo a minha semana e eu ainda não gravei nenhum vídeo, ou seja, eu não tenho já aquele processo de sentar e editar, eu fico muito frustrada. Porque simplesmente eu fico pensando demais. Isso vai me gerando frustração, vai me gerando raiva. Só que hoje eu decidi transformar essa frustração e essa raiva que eu tava de não saber o que fazer em um conteúdo. Literalmente sentar a sua bunda, colocar a câmera e fazer o que você precisa fazer. Outro livro que me ajudou muito a enxergar a criatividade de diferentes formas é esse aqui. Acho que também muitas pessoas conhecem. Ele é bem legal, esse livro também. Tem uma parte dele também que eu gosto de citar. O mundo está sempre mudando. Você pode praticar a mesma prática de consciência por 5 dias seguidos no mesmo local e ter uma experiência única cada vez. Sons e cheiros diferentes podem estar presentes. Não há 2 rajadas de vento que sejam exatamente iguais. O tom e a qualidade da luz solar mudam de minuto a minuto e de dia para dia. Dentro da riqueza da natureza, as variações são facilmente perceptíveis. Algumas são gritos, outras sussurros. Mesmo que um elemento pareça estático, seja uma obra de arte em um museu ou um objeto cotidiano em uma cozinha. Quando observamos profundamente, podemos ver uma novidade. Ele mostra sobre a impermanência da vida, sobre essas constantes mudanças que existem e quanto o fluxo da criatividade faz parte disso. Vocês já pegaram para ler o mesmo livro que você já leu há um tempo atrás? É a coisa mais louca e bizarra, porque eu peguei um livro uma vez que eu tinha lido quando eu tava grávida e ele tava todo grifado. E quando eu fui ler ele depois de um tempo, anos depois, eu me lembro que eu pegava ele e o que chamava atenção nele, naquele momento, não era nada do que tava grifado. E eu lembro que eu lia ele, eu olhava e falava, gente, por que eu grifei isso? Nem me chama atenção, isso não tem nada assim pra mim de importante. Então pra que eu grifei isso? Mas porque naquele momento que eu tava vivendo, aquilo que eu grifei fazia muito mais sentido do que as outras coisas que eu tava percebendo agora, no meu outro momento. Teve uma parte da minha vida que eu dava muito curso online. E aí chegou um momento que eu me questionei, depois quando eu comecei a gravar vídeos aqui pro canal do YouTube, o que aconteceu? Porque eu me lembro que nessa época que eu gravava os meus cursos, eu simplesmente tinha a ideia, colocava no papel, sentava e gravava. Só que hoje, com o canal, parece que é tudo muito mais complexo dentro da minha cabeça. Quando a sua criatividade é usada para uma marca que quer falar sobre um assunto específico, a origem da criatividade, ela vem de uma curadoria, ela vem de uma pesquisa, ela vem de um estudo, onde a sua expressão, ela vem muito mais de uma didática, de uma expressão analítica, e ela é direcionada a um público específico. Mas quando a sua marca pessoal passa a ser você, as suas experiências pessoais, aquilo que você vive, aquilo que você sente, o que você está documentando da sua vida, a criatividade, ela vem de um lugar de autoexpressão. Então, por que muitas vezes eu conseguia gravar mesmo num dia que eu não estava muito bem? Porque eu tinha algo ali para ensinar, eu só sentava e ensinava o que eu precisava ensinar e era aquilo que eu precisava fazer e pronto. Agora, a partir do momento que a minha marca passou a ser eu, a minha vida, a minha história, os meus sentimentos, como é que eu consigo criar algo, expressar o que eu sinto nesse espaço tão vulnerável, sabe? Então a criatividade, quando você tem uma marca pessoal, ela vem muito mais desse lugar emocional. Ela tá muito mais ligada àquilo que, como você recebe aquilo que você está sentindo e como você vai passar aquilo para as pessoas. O criador, ou seja, o artista ou você, não consegue se afastar da obra, daquilo que você está criando. Você e o seu trabalho e a sua criação é como se fosse a mesma coisa. É engraçado porque eu sempre usei isso como referência, né? Eu sempre falei que o meu trabalho é uma extensão minha. E isso se confunde muitas vezes. Agora, quando você está ensinando algo, você consegue se afastar daquilo. Você está passando um conteúdo que precisa ser passado, mas você não é aquele conteúdo. Aquele conteúdo, você pegou ele de uma fonte, de uma pesquisa, de um estudo. Não é uma vivência pessoal. Por isso que hoje eu tenho deixado muitos lembretes para mim mesma,
porque isso ajuda muito no processo criativo. Stop trying to prove yourself, just create. Dizer não permite que você diga sim ao que importa, porque eu acho que o fluxo criativo depende muito dos nossos também, em saber impor os nossos limites. Crescer, no fundo, é uma arte de despedidas, eu amo essa frase. Explorar, isso é para sempre me lembrar que eu preciso estar fora, não necessariamente dentro de casa. Quando eu estou fora de casa é quando mais me ajuda a explorar o meu processo criativo, capturar, gerar, combinar e refinar. E essa daqui eu também gosto. Os espaços modernos não entendem que os artistas, os escritores, eles são produtivos quando parece que eles não estão fazendo nada. Isso pra mim mudou muito. Entender que quando eu tô fazendo nada é um momento produtivo também. É um momento em que eu tô fazendo algo por mim, sabe? E que fazendo algo por mim eu estou fazendo algo para a minha criatividade. Essa frase eu também gosto muito. A gente só é livre quando vê que não pertence a lugar algum, mas sim a qualquer lugar algum mesmo. O preço é alto, a recompensa é ótima. Eu acho que pra mim, quando eu senti que eu tava nesse lugar, onde eu realmente não pertencia mais a lugar nenhum, sabe? Foi o lugar onde eu me encontrei, que eu falei, agora eu posso ser tudo. Eu consigo conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, usar a linguagem que ela quer usar, seja para falar de um tema específico, só que eu não me prendo àquilo, eu não sou aquilo, eu não vivo com base naquilo. Isso me deu uma liberdade gigante de poder ser quem eu sou, de poder seguir o meu caminho, aquilo que eu acredito, de poder me sentir livre, que é o que eu sempre quis na minha vida. Eu sempre busquei essa liberdade. A liberdade, ela vem de diferentes formas, na forma como você se expressa, na forma como você vive, no seu estilo de vida. Tudo isso foi o que eu sempre busquei e eu encontrei justamente nesse lugar onde eu sempre falei quando eu mudei de país, né, dessa questão de pertencimento, onde a gente fica buscando pertencer a um lugar, só que na verdade esse lugar ele é pertencer a nós mesmos, é pertencer a quem a gente é por dentro e não por fora, é entender que a nossa criatividade, a nossa liberdade, a nossa expressão, ela vem exatamente desse lugar de não pertencer.